Meu querido filho, minha querida filha, para um momento, apenas um momento, antes de você continuar com o seu dia, antes de fechar essa tela, antes de dizer que já ouviu isso antes, eu preciso que você me ouça agora, não amanhã, não depois, agora. Porque o que eu tenho para te dizer não pode esperar mais. O tempo está se esgotando e eu, que conheço cada detalhe da sua vida, cada noite que você chorou sem que ninguém visse, cada manhã que você acordou com o peso do mundo sobre os ombros, eu não consigo mais ficar em silêncio enquanto vejo o que está se aproximando de você. Você já sentiu aquela sensação estranha de que algo estava prestes a mudar? Aquela inquietação no peito que você não sabe explicar, mas que não vai embora? Aquele peso que você carrega há semanas, talvez meses, e que parece só aumentar? Aquela voz dentro de você que sussurra que há algo maior acontecendo, algo que vai além do que seus olhos conseguem ver? Essa inquietação não é acidente. Esse peso não é fraqueza. Essa voz não é imaginação sua. Sou eu, falando diretamente ao seu coração, porque o seu coração ainda me ouve quando sua mente está distraída e quando seus olhos estão secos de tanto chorar. Sou eu, que coloquei você nesse exato vídeo, nesse exato momento, porque o que está por vir na sua vida precisa de uma preparação que só pode vir de mim. Faltam apenas 2 minutos. Não estou falando de um relógio na parede, estou falando do relógio da sua vida, do relógio dos seus dias, do relógio de uma decisão que você vai precisar tomar e que vai definir tudo, o que vem antes e o que vem depois. E eu vim pessoalmente te avisar porque você me importa demais para eu ficar assistindo de longe. Você pode estar passando por uma situação financeira que parece não ter saída. Pode estar em um relacionamento que drena cada gota de energia que você tem. Pode estar doente ou cuidando de alguém doente e sentindo que as forças estão se acabando. Pode estar sozinho de um jeito que machuca a alma, mesmo estando rodeado de pessoas. Pode estar trabalhando, se esforçando, dando o seu melhor e mesmo assim sentindo que nada sai do lugar. Seja qual for a sua situação hoje, eu sei exatamente onde você está. Eu sei o nome das suas dívidas. Eu sei o nome das suas dores. Eu sei o nome das pessoas que te machucaram. Eu sei o nome do sonho que você quase jogou fora porque parecia impossível demais. E eu vim te dizer, uma tragédia devastadora está se aproximando, mas ela não precisa chegar até você. Esse é o aviso que eu precisava que você ouvisse, não para te assustar, não para te paralisar, mas para te despertar, para te colocar na posição certa antes que o inimigo execute o plano que ele preparou contra a sua vida. Porque sim, existe um plano contra você. Existe uma estratégia do inimigo mirada diretamente para o que você mais ama, para o que você mais precisa, para o que você mais sonha. Mas existe também o meu plano, e o meu plano é maior. O meu plano é mais antigo. O meu plano foi escrito antes mesmo de você nascer, antes de você ter nome, antes do seu primeiro choro ecoar no mundo. E o meu plano diz que você vai sair dessa. O meu plano diz que você vai atravessar. O meu plano diz que do outro lado dessa tempestade, há uma terra que eu reservei especialmente para você, mas para chegar até lá, você precisa ouvir o que eu vou te dizer nesse vídeo. Cada palavra, cada aviso, cada instrução, porque cada detalhe importa, e o diabo mora nos detalhes que você ignora quando está com pressa ou quando está cansado demais para prestar atenção. Fica comigo até o final. Não é longa a jornada, mas é necessária. E no final, você vai entender por que eu precisava tanto que você estivesse aqui hoje. Escreva nos comentários. Eu ouço a voz de Deus e estou pronto para receber o aviso. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes,
é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Existe algo que pouquíssimas pessoas entendem sobre o tempo. O mundo ensina que o tempo é uma linha reta, que vai do passado para o futuro de forma contínua e previsível. Mas eu não trabalho assim. Eu não sou limitado pelo tempo. Eu existo além do tempo. E é exatamente por isso que eu consigo ver o que está vindo antes que chegue, que eu consigo te avisar antes que aconteça, que eu consigo te posicionar antes que a tormenta se forme no horizonte. E o que eu estou vendo agora, no horizonte da sua vida, me fez mover os céus para que esse aviso chegasse até você hoje. Pensa comigo por um instante. Você já viveu uma situação em que, olhando para trás, percebeu que eu estava tentando te alertar e você não ouviu? Uma sensação que você ignorou, um conselho que você descartou, uma porta que se fechou e você forçou para abrir de volta porque não estava pronto para aceitar que eu tinha um motivo para aquela porta estar fechada? Quase todo filho meu tem essa história. Aquele momento em que a vida gritou para e você continuou correndo. Aquele momento em que tudo sinalizava não é aqui e você insistiu que era. Eu não te condeno por isso. Eu te entendo. Você é humano. Você tem pressa, você tem medo. Você tem sonhos que parecem estar ficando para trás enquanto o tempo passa e as contas chegam e as pessoas ao redor parecem avançar enquanto você sente que está parado. Eu entendo tudo isso, mas hoje eu preciso que você entenda algo que vai mudar completamente a forma como você vê o que está acontecendo na sua vida. O relógio que eu estou mencionando não é o relógio das suas conquistas. Não é o relógio que compara você com os outros. Não é o relógio que a sociedade usa para medir sucesso, que diz que aos 30 anos você deveria ter isso, que aos 40 já deveria ter aquilo, que depois dos 50 é tarde demais para começar. Esse relógio não existe para mim, e ele não deveria existir para você. O relógio que está correndo é o relógio das janelas espirituais. É o relógio dos momentos de graça que eu abro especificamente para cada filho meu, em tempos específicos, para que decisões específicas sejam tomadas. Existem janelas na sua vida que se abrem por um tempo e depois fecham. Não porque eu seja cruel, não porque eu queira te prejudicar, mas porque a vida tem ritmos. E quando uma janela se fecha, é porque uma porta maior está prestes a se abrir. Mas você precisa estar posicionado no lugar certo para entrar por ela. Agora mesmo, uma dessas janelas está aberta para você. Eu posso ver o que está do outro lado dela. Posso ver a provisão que preparei, a cura que reservei, a restauração que planejei para a sua família, o milagre que tem o seu nome escrito há muito tempo. Está tudo ali, do outro lado dessa janela. Mas entre você e essa janela existe um obstáculo. Existe uma armadilha que o inimigo colocou no caminho exatamente porque ele também sabe que essa janela está aberta. Ele não é onisciente como eu, mas ele é observador. Ele conhece os padrões. Ele sabe que quando eu começo a mover as coisas a favor de um filho meu, esse é o momento de atacar com mais intensidade. E é exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora. Aquele problema que parece ter chegado do nada, aquela situação que se complicou de repente, aquele relacionamento que começou a rachar justo quando as coisas pareciam melhorar, aquela dificuldade financeira que surgiu no momento mais inoportuno. Não é coincidência. O inimigo não ataca quando você está fraco e sem perspectiva.
Ele ataca quando você está prestes a receber. Porque destruir alguém que já está destruído não traz glória para ele. Mas roubar a bênção de alguém que estava na iminência de recebê-la, isso é o que ele busca. Isso é o que tira o seu sono, o que drena a sua fé, o que sussurra no seu ouvido que talvez não valha mais a pena continuar tentando. Mas eu vim te dizer, vale a pena. Vale cada lágrima, cada oração, cada noite de joelho, cada "eu acredito" que você disse quando tudo ao redor gritava o contrário. O relógio está correndo, meu filho. O relógio está correndo, minha filha. E eu vim pessoalmente, através dessas palavras, através desse vídeo que não chegou até você por acidente, para te dizer que faltam apenas 2 minutos para a sua vida mudar. Para te dizer que o que parece o fim é, na verdade, a virada. Para te dizer que a tragédia que está se aproximando pode ser desviada. Mas você precisa agir, você precisa ouvir, você precisa se posicionar. E as próximas palavras vão te mostrar exatamente como fazer isso. O tempo que você tem é precioso. Não desperdice com dúvida, não desperdice com medo, não desperdice tentando entender com a mente o que só se entende com o espírito. Apenas se abra, apenas receba. Apenas deixa que eu, que sou o Senhor do tempo e de tudo que existe dentro e além dele, cuide do que está por vir. Você não está sozinho nessa luta. Você nunca esteve. E a prova disso é que, mesmo sem saber ao certo por que clicou nesse vídeo hoje, algo dentro de você te trouxe até aqui. Isso não foi você, foi eu. Foi meu espírito chamando o seu espírito, porque o meu amor por você é maior do que qualquer tragédia que o inimigo possa planejar. Fique aqui, continue ouvindo. O que vem a seguir é o que você precisa saber. Escreva nos comentários. Eu confio no tempo de Deus e sei que Ele age a meu favor. Meu amado filho, minha amada filha, vou ser honesto com você, completamente honesto, porque o amor verdadeiro não esconde a verdade. O amor verdadeiro não pinta uma realidade cor-de-rosa quando a realidade é cinza e pesada. O amor verdadeiro olha nos olhos e diz o que precisa ser dito, mesmo que doe, mesmo que assuste, mesmo que mexa com tudo que você construiu na sua zona de conforto. E a verdade que eu preciso te dizer agora é a seguinte: existe uma tragédia se aproximando da sua vida, e ela está tão perto que se você não acordar hoje, amanhã pode ser tarde demais para agir. Mas antes que o medo tome conta do seu coração, preciso que você entenda o que eu quero dizer quando falo em tragédia. Não estou falando necessariamente de um acidente, de uma doença, de uma morte. Tragédia, do jeito que eu uso essa palavra, é tudo aquilo que vai contra o propósito que eu tracei para a sua vida. É uma tragédia quando um filho meu passa décadas vivendo abaixo do que eu planejei para ele. É uma tragédia quando um relacionamento que eu soprei dentro do coração de 2 pessoas se despedaça por causa de orgulho não trabalhado. É uma tragédia quando a saúde de alguém que eu criei para ser forte vai sendo destruída aos poucos por ansiedade, por estresse, por noites sem dormir, por um corpo que está gritando socorro enquanto a mente finge que está tudo bem. É uma tragédia quando um sonho que eu plantei dentro de você, ainda na sua juventude, vai sendo enterrado camada por camada por camada, por decepções, por fracassos, por vozes ao redor que disseram que não dava, que era impossível, que não era para você. É uma tragédia quando a fé, aquela fé que brilhava nos seus olhos quando você era novo na caminhada, vai se apagando devagar, substituída pelo cinismo de quem esperou e não viu, de quem orou e parecia que o céu estava fechado, de quem acreditou e levou uma porrada tão grande que ficou com medo de acreditar de novo. Essa é a tragédia que está acontecendo silenciosamente na vida de milhões de filhos meus, e possivelmente na sua também. Ela não chega de uma vez. Essa é a característica mais perigosa dessa tragédia. Ela é lenta,
Ela é gradual, ela é sorrateira como um ladrão que não arromba a porta de frente, mas vai entrando pelas frestas, pelos pequenos descuidos, pelas pequenas concessões que você faz sem perceber o tamanho do que está cedendo. Começa com uma pequena desistência, uma oração que você deixa de fazer porque está cansado demais, uma convenção que você deixa de ir porque tem muita coisa para resolver, uma leitura da minha palavra que vai sendo empurrada para depois, e o depois nunca chega. Isso parece pequeno, parece insignificante, mas o inimigo sabe que grandes fortalezas não caem com uma bomba só. Elas caem quando as pedras da base começam a ceder uma a uma. Tão devagar que os que estão dentro nem percebem que a estrutura está comprometida, até que um dia, sem aviso aparente, tudo desmorona. Mas não é só no campo espiritual que essa erosão acontece. Ela acontece nos relacionamentos também. Naquele cônjuge com quem você parou de conversar de verdade. Naqueles filhos que cresceram enquanto você estava ocupado demais, trabalhando, para perceber que eles precisavam de você mais do que precisavam das coisas que você comprava com o fruto do trabalho. Naquela amizade que você foi deixando esfriar porque a vida ficou corrida e sempre havia algo mais urgente do que a pessoa do outro lado. Acontece nas finanças também. Naquelas decisões tomadas por impulso, por desespero ou por falta de orientação que foram acumulando juros, não apenas no banco, mas no seu espírito, te convencendo de que você nunca vai sair do lugar, que você nasceu para dever, que prosperidade é coisa para os outros e não para você. Acontece na saúde, no corpo que você foi ignorando, nos sinais que foram surgindo e você empurrou para debaixo do tapete porque não tinha tempo, não tinha dinheiro, não queria encarar a possibilidade de que algo estava errado. No cansaço que você normalizou tanto que já nem lembra mais como é se sentir bem de verdade. E tudo isso junto, o espiritual enfraquecido, os relacionamentos rachados, as finanças sufocadas, o corpo adoecendo. Tudo isso junto compõe a tragédia devastadora que está se aproximando. Não como um evento único e dramático, mas como a soma de tudo aquilo que foi ignorado, adiado ou entregue ao inimigo sem que você percebesse que estava entregando. Eu preciso que você encare isso, não com desespero, não com culpa, mas com a clareza de quem finalmente acende a luz num quarto escuro e vê o que estava ali o tempo todo. Porque o primeiro passo para desviar de uma tragédia é reconhecê-la. É parar de fingir que está tudo bem quando não está. É parar de dizer vai passar sem fazer nada para mudar o curso das coisas. É ter a coragem de olhar para a sua vida com honestidade e dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso da tua intervenção. Eu não consigo fazer isso sozinho. E quando você faz isso, quando você me convida a entrar com autoridade na sua situação, quando você para de tentar resolver tudo no braço próprio e finalmente se rende à minha orientação, é quando eu posso agir de verdade. É quando eu posso desviar o que estava vindo contra você. É quando eu posso transformar o que seria tragédia em testemunho. Mas para isso, você precisa primeiro enxergar o que está acontecendo. E é isso que estou fazendo agora, abrindo seus olhos um por um, para que você veja o que eu estou vendo lá de onde estou. A tragédia está se aproximando, mas a vitória também está, e a diferença entre uma e outra está na decisão que você vai tomar ainda hoje. Escreva nos comentários: eu enxergo o que Deus está me mostrando e eu escolho a vitória. Meu querido filho, minha querida filha, eu nunca ajo sem antes avisar. Esse é o meu caráter. Essa é a minha natureza. Desde o início dos tempos, antes de qualquer julgamento, antes de qualquer consequência, antes de qualquer virada de mesa na história da humanidade, eu sempre enviei avisos, sempre enviei mensageiros, sempre abri janelas de graça para que meus filhos tivessem a oportunidade de se preparar, de se reposicionar, de se arrepender, de receber.
Com você não tem sido diferente. Eu já te enviei sinais. Mais de um. Provavelmente mais do que você imagina. E parte do que preciso te mostrar hoje é exatamente quais foram esses sinais. Para que você entenda que o que está acontecendo na sua vida não é aleatório, não é azar, não é coincidência, é comunicação. É eu falando com você, de formas que vão muito além das palavras. O primeiro sinal que eu envio para os meus filhos, quando algo importante está por vir, é o sinal da inquietação inexplicável. Aquela sensação de que algo não está certo, de que algo precisa mudar, de que a vida que você está vivendo não é a vida completa que eu planejei para você. Essa inquietação não é ansiedade patológica, não é fraqueza mental, é o meu espírito dentro de você, cutucando, chamando, alertando. É a voz do pastor que o seu rebanho aprende a reconhecer, não como barulho externo, mas como ressonância interna. Você sentiu isso? Aquela sensação de que havia mais, de que você estava feito para algo maior do que aquilo que estava vivendo, de que alguma coisa estava errada e precisava de atenção urgente, mesmo que você não conseguisse colocar em palavras exatamente o que. Isso era eu. Esse era o meu sinal número 1. O segundo sinal que eu uso frequentemente são as circunstâncias que se fecham, as portas que não abrem, por mais que você bata, os projetos que não decolam, por mais esforço que você coloque, as conversas que não fluem, por mais boa vontade que você traga. Quando eu fecho um caminho, não é para te castigar, é para te redirecionar. É porque eu estou vendo lá na frente que aquele caminho termina num precipício que você não consegue ver daqui onde está. E eu amo você demais para deixar você cair. Mas quantas vezes você interpretou as minhas portas fechadas como fracasso seu? Quantas vezes você se culpou, se questionou, se diminuiu, quando na verdade eu estava apenas mudando a rota, porque a rota anterior não levava até o seu destino. Esse era o meu sinal número 2, e ele foi mal interpretado muitas vezes. O terceiro sinal são as pessoas que eu coloco no seu caminho. Não é por acidente que determinadas pessoas aparecem na sua vida em determinados momentos. Aquela pessoa que disse uma palavra que ficou ecoando na sua cabeça por dias. Aquele pregador que você encontrou no meio de uma semana difícil e cuja mensagem pareceu feita especialmente para você. Aquele amigo que te ligou no momento exato em que você estava no fundo do poço. Aquela criança que te olhou com aqueles olhos inocentes e disse uma coisa simples que te partiu o coração de um jeito que demorou dias para você entender o porquê. Eu uso pessoas. Eu sempre usei. A minha história com a humanidade está cheia de momentos em que eu falei através de vozes humanas, através de encontros aparentemente casuais, através de conversas que pareciam banais, mas que carregavam mensagens eternas. Quantas vezes um desses encontros aconteceu com você e você não percebeu que era eu? O quarto sinal, e esse é o mais poderoso e talvez o mais ignorado, são os sonhos. Não todos os sonhos são meus, é verdade, mas quando um sonho deixa você acordado às 3 da manhã com o coração acelerado, quando um sonho permanece vívido na sua memória por dias, quando um sonho se repete de formas diferentes, mas com o mesmo tema central, preste atenção. Desde os tempos dos patriarcas, eu falo através de sonhos. Desde José, que sonhou com os feixes de trigo e com o sol, a lua e as estrelas. Desde Daniel, que interpretou os sonhos de reis e governantes. Desde Paulo, que recebeu em sonho a chamada para a Macedônia. Sonhos são um dos meus idiomas favoritos, justamente porque quando você dorme a mente analítica descansa e o seu espírito fica mais acessível. Você teve sonhos perturbadores ultimamente? Sonhos com água, com fogo, com queda, com perseguição? Sonhos com pessoas que partiram tentando te dizer algo?
Sonhos nos quais você estava em perigo ou nos quais alguém próximo precisava de ajuda urgente? Não descarte esses sonhos. Traga-os para mim. Ore sobre eles. Pergunte ao meu espírito o que eles significam. O quinto sinal são as circunstâncias que se repetem. Quando a mesma situação acontece 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes com variações diferentes, quando você continua tropeçando no mesmo padrão de relacionamento, tomando a mesma decisão financeira equivocada, caindo no mesmo ciclo de derrota em uma área específica da sua vida, isso não é azar. Isso é um padrão que eu estou te mostrando porque precisa ser quebrado. Porque enquanto esse padrão não for identificado e entregue para mim, ele vai continuar se repetindo, independente de quantas vezes você mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, de igreja. Você reconheceu algum desses sinais na sua vida? Você consegue olhar para trás e ver os momentos em que eu estava falando e a vida estava corrida demais, ou a dor estava grande demais, ou o orgulho estava alto demais para você ouvir? Eu não te condeno, eu te compreendo. Mas hoje, agora, nesse exato momento, eu precisava que você visse esses sinais com clareza. Porque os próximos que eu vou enviar serão mais urgentes, mais intensos, mais impossíveis de ignorar. E eu prefiro que você acorde agora, por vontade própria, do que ser sacudido por algo que vai te obrigar a parar. O amor às vezes sussurra, mas quando o sussurro é ignorado repetidas vezes, o amor precisa falar mais alto. Eu estou falando mais alto agora. Você está ouvindo? Meu amado filho, minha amada filha, chegou a hora de falar abertamente sobre o adversário. Não para dar a ele mais atenção do que merece, não para colocá-lo em um pedestal de poder que ele não tem diante de mim, mas porque ignorar o inimigo não o faz desaparecer, e você precisa conhecer as táticas dele para não cair nas armadilhas que ele preparou com o seu nome escrito nelas. O diabo não é criativo. Isso pode parecer uma afirmação surpreendente, mas é a verdade. Ele não tem capacidade criativa. Essa é uma característica exclusivamente minha. O que ele tem é uma longa experiência em observar a natureza humana e em reciclar as mesmas estratégias antigas com novas embalagens. E a estratégia que ele está usando contra você nesse exato momento é uma das mais antigas e mais eficientes que ele conhece. Ele está usando a sua dor contra você. Isso merece que eu explique com profundidade, porque é sutil o suficiente para passar despercebido, mas devastador o suficiente para destruir tudo que você construiu. Toda pessoa que chegou até certa idade carrega marcas, carrega o peso de traições, de perdas, de humilhações, de fracassos, de palavras ditas por pessoas importantes que deixaram cicatrizes que o tempo não apagou completamente. Toda pessoa que já lutou na vida tem dentro de si um lugar que dói quando tocado, um ponto fraco que o inimigo mapeou com cuidado e que ele usa como porta de entrada. Para alguns, esse ponto fraco é o abandono. Alguém, talvez um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, um amigo próximo, te abandonou de um jeito que deixou uma ferida que nunca fechou direito. E agora, toda vez que alguém se afasta, toda vez que uma oração parece não ser respondida, toda vez que a solidão bate, o inimigo está lá sussurrando: "Está vendo? Você sempre fica sozinho, nem Deus te ouve, nem Deus se importa." Essa mentira é sofisticada porque usa uma dor real para construir uma conclusão falsa. A dor do abandono é real, a ferida é real, mas a conclusão de que eu não me importo, essa é a mentira do inimigo. Porque eu nunca te abandonei, nem nos seus piores momentos, nem nas suas maiores falhas, nem nas noites em que você fez coisas das quais se envergonha até hoje. Eu estava lá, eu continuo aqui e eu nunca vou embora. Para outros, o ponto fraco é a rejeição, a sensação de que nunca é suficiente, de que sempre há algo de errado com você, de que por mais que você se esforce, vai continuar sendo preterido, ignorado, deixado de lado.
E o inimigo alimenta isso com comparações. Te faz olhar para os outros e ver tudo que eles têm e você não tem, tudo que eles conseguiram e você não conseguiu. A comparação é uma das ferramentas favoritas dele, porque ela é veneno puro para a identidade. E uma pessoa que não sabe quem ela é em mim é uma pessoa extremamente vulnerável. Para outros ainda, o ponto fraco é a culpa. Algo que você fez, ou algo que você deixou de fazer, que ficou como um nó na sua garganta. Uma decisão errada, que teve consequências que você não pode desfazer. Uma palavra dita na raiva, que não pode ser tirada do ar. Um momento de fraqueza que te persegue, que te faz sentir que você não merece bênção, que não merece graça, que não merece que eu me interesse pela sua vida. Essa é possivelmente a armadilha mais cruel que o inimigo tem, porque ela usa o seu próprio senso de justiça contra você. Você sabe que errou. Você sente que precisa pagar. E o inimigo te convence de que a punição é exatamente o que está acontecendo na sua vida agora. A doença, a dívida, o relacionamento destruído, o sonho que não vai. Você merece isso, ele diz. E uma parte de você acredita. Mas eu preciso te dizer algo que vai quebrar essa corrente hoje. O que eu fiz na cruz cobriu tudo. Absolutamente tudo. Não quase tudo. Não a maioria das suas falhas. Tudo. E quando o inimigo te apresenta a sua culpa como prova de que você está fora do meu amor e da minha provisão, ele está mentindo descaradamente. Porque a culpa que ele mostra é exatamente a culpa que já foi apagada pelo sangue do meu filho. Além dessas feridas individuais, o inimigo também usa as circunstâncias externas para te desestabilizar. Ele usa a crise financeira para te fazer questionar a minha fidelidade. Usa a doença para te fazer duvidar do meu poder. Usa o conflito nos relacionamentos para te isolar, porque ele sabe que uma pessoa isolada é uma pessoa vulnerável. Usa o cansaço, aquele cansaço profundo de alma que faz até a oração parecer um fardo, para te afastar da única fonte de força que realmente renova. E ele tem uma tática específica para esse momento da sua vida. Um momento em que você está em uma encruzilhada, em que as coisas poderiam ir para um lado ou para o outro, em que o que você decidir nas próximas semanas vai definir muito do que vem a seguir. Nesse momento, ele está trabalhando para te fazer desistir antes de ver o milagre, para te fazer soltar exatamente quando o breakthrough está mais próximo, para te fazer duvidar exatamente quando a virada está a um passo. Porque ele sabe o que eu planejei para você. Ele não sabe os detalhes, só eu sei, mas ele sente quando alguém está prestes a entrar em uma nova temporada de bênção, e é nesses momentos que ele concentra toda a sua estratégia de destruição. Você precisa saber disso. Você precisa entender que o ataque que você está sofrendo não é sinal de que estou te esquecido. É sinal de que o inimigo está com medo do que está por vir para a sua vida. Cachorro que está perdendo o latido mais alto. Inimigo que está com medo ataca com mais força. Mas ele não tem poder sobre mim. E se você está em mim, ele não tem poder final sobre você. Escreva nos comentários. O inimigo não tem poder sobre a minha vida. Deus é o meu escudo. Meu querido filho, minha querida filha, há momentos na história de cada um dos meus filhos em que o meu amor por eles me impede de continuar calado, em que a urgência do que está por vir é tão grande, em que o perigo que se aproxima é tão real, que eu simplesmente não consigo mais falar baixinho, não consigo mais esperar que você perceba sozinho, não consigo mais confiar apenas nos sinais sutis, quando o que está em jogo é tudo. Esse é um desses momentos para você. E eu preciso que você entenda por que estou gritando. Não é pânico. Eu nunca entro em pânico. Porque eu conheço o fim desde o princípio. E o fim que eu preparei para você é bom, é cheio de esperança. É transbordante de propósito e de significado.
Mas entre onde você está agora e onde eu planejei que você chegasse, existe um trecho de caminho que está cheio de armadilhas. E você está se aproximando desse trecho sem os equipamentos necessários. Eu grito porque te amo. Simples assim. Pensa num pai que está na varanda da sua casa e vê o filho brincando na rua quando um carro vem dobrando a esquina em velocidade. Esse pai não fica na varanda pensando, bem, ele vai aprender com as consequências. Esse pai grita, esse pai sai correndo, esse pai faz o que for necessário para que o filho não seja atingido. Não porque o filho seja irresponsável, mas porque o filho não estava vendo o que o pai estava vendo. É exatamente isso que está acontecendo agora. Você está brincando, metaforicamente falando, sem perceber o que está vindo, não por negligência, não por falta de caráter, mas porque você não tem a visão que eu tenho. Você vê o presente, eu vejo o presente, o passado e o futuro de forma simultânea. Você vê a sua rua. Eu vejo o bairro inteiro, a cidade toda e o carro que está dobrando a esquina que você ainda não pode ver. E o que eu estou vendo me faz gritar. Mas vou ser ainda mais específico, porque você merece especificidade, não generalizações, não frases bonitas. Você merece que eu seja concreto sobre o que está em jogo. Existe uma área da sua vida que você tem negligenciado conscientemente ou inconscientemente. Uma área que você sabe no fundo que precisa de atenção urgente, mas que você tem empurrado para depois porque dói demais olhar para ela, porque exige mudanças que te assustam, porque envolve conversas difíceis, decisões difíceis, renúncias difíceis. Você sabe de qual área estou falando. Você sentiu algo quando leu esse parágrafo? Uma pontada, uma aceleração no coração, aquela sensação de é isso. Não ignore esse sentimento. Esse é o meu espírito tocando exatamente no ponto que precisa ser tocado. Essa área negligenciada é a entrada que o inimigo está usando. Toda grande destruição começa por um ponto de acesso não guardado. Uma muralha com uma brecha. Um portão sem sentinela, uma área da sua vida sem a cobertura da minha presença, não porque eu me retirei, mas porque você foi cedendo espaço, milímetro a milímetro, para vozes, para hábitos, para padrões de pensamento que foram empurrando a minha presença para as margens daquela área específica. E agora, o inimigo está concentrando o ataque exatamente ali. Eu grito porque o tempo de remediar com medidas pequenas já passou. O que precisa acontecer agora é uma virada radical de postura, uma decisão firme, inequívoca, sem negociação. A partir de hoje, essa área volta para as mãos de Deus. Eu paro de tentar resolver sozinho, eu paro de agir no medo, eu paro de tomar decisões com base na pressão do momento. Eu entrego isso para o Senhor e eu o deixo agir. Isso é o que eu estou pedindo. Isso é o grito que saiu do meu coração para o seu hoje. Não é um grito de condenação. É um grito de salvação. É o grito do pai que viu o carro dobrar a esquina e quer que o filho chegue em casa são e salvo. Você vai ouvir? Porque se você ouvir, se você parar, se você se virar na direção certa, se você der um passo em minha direção, eu garanto que o que estava vindo contra você vai ter que passar por cima de mim primeiro. E nada, absolutamente nada, consegue passar por cima de mim. Escreva nos comentários. Eu ouço o grito de Deus e entrego essa área da minha vida para Ele. Agora eu entendo como é frustrante sentir que por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então, vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, o amor verdadeiro também é honesto sobre as consequências.
Não seria amor da minha parte apenas te confortar e não te mostrar o que acontece quando os avisos são ignorados. Então, com todo o amor que tenho por você, preciso que você sente e ouça o que vem a seguir com o coração aberto e sem defesas. A história da humanidade está cheia de momentos em que eu avisei e não fui ouvido. Não porque eu seja fraco ou porque minha voz seja pequena, mas porque dei ao ser humano o presente mais poderoso e mais perigoso que existe, a liberdade de escolha. E essa liberdade significa que você pode ouvir o meu aviso e decidir não agir. Você pode assistir a esse vídeo inteiro e dizer: muito interessante, e no dia seguinte continuar exatamente como antes. Você pode fazer isso. Eu não vou te obrigar, mas preciso que você saiba o que vem depois dessa escolha. Quando um filho meu ignora os avisos repetidos, quando fecha os ouvidos para a voz do Espírito, quando continua no caminho que está destruindo a própria vida, não porque eu o abandone, mas porque as leis do Espírito e as leis da natureza continuam operando independentemente da minha intervenção. O que acontece é que as circunstâncias se intensificam. Aquilo que estava se aproximando devagar começa a se aproximar mais rápido. O problema que estava latente explode na superfície. A crise que estava contida extravasa. Não porque eu queira punir você, mas porque às vezes é necessário que as consequências se tornem inevitáveis para que um filho meu finalmente pare. Olhe para cima e diga: eu preciso de ajuda. Muitos dos meus filhos mais transformados chegaram até mim depois de tocar o fundo. José chegou ao fundo de um poço, foi vendido como escravo, foi preso injustamente e foi exatamente esse caminho que o levou ao trono do Egito. Jó perdeu tudo, família, saúde, riqueza. E foi na profundidade dessa perda que ele teve o encontro mais profundo comigo que um ser humano pode ter. O filho pródigo só voltou para o pai depois de estar comendo as cascas do que ele dava aos porcos. Não estou dizendo que você vai passar por tudo isso. Estou dizendo que às vezes o caminho que parece desvio é o caminho mais rápido de volta a mim. E estou dizendo que eu prefiro te avisar agora, enquanto ainda há tempo de mudar o curso, do que esperar que o fundo chegue para que você olhe para cima. Porque o fundo machuca. O fundo tem um custo. E esse custo não é cobrado apenas de você. É cobrado das pessoas que você ama, das pessoas que dependem de você, das pessoas cuja vida está conectada à sua de formas que você talvez nem perceba. Quando um pai ignora os sinais de destruição na sua família e o casamento desmorona, o custo é pago pelos filhos, que vão crescer com uma ferida que levará anos para sarar. Quando uma pessoa ignora os sinais de alerta do corpo e a doença avança sem tratamento, o custo é pago também por quem ama essa pessoa e vai passar dias e noites ao lado de um leito de hospital. Quando alguém ignora os sinais de destruição financeira e a situação vai até o colapso total, o custo é pago pelos que dependem daquela pessoa para comer, para ter teto, para ter um futuro. Você não vive em uma ilha. As suas escolhas não afetam apenas a você. E parte de amar as pessoas ao seu redor é ter a coragem de fazer as escolhas difíceis antes que as consequências das escolhas erradas recaiam sobre eles. Mas tem algo ainda mais profundo que quero te mostrar sobre as consequências de ignorar esse aviso. Existe uma perda que é mais devastadora do que a perda financeira, mais dolorosa do que a perda da saúde, mais difícil de recuperar do que a perda de relacionamentos. É a perda do propósito. É o momento em que um filho meu chega numa certa idade e olha para trás e percebe que passou a vida toda apagando incêndio, sobrevivendo, reagindo às crises e nunca, nenhuma vez, viveu o propósito para o qual eu o trouxe ao mundo. Isso é a tragédia maior, não a pobreza, não a doença, não o fracasso em projetos específicos,
mas chegar ao final de uma vida sem ter vivido a vida que eu planejei. Sem ter acessado o chamado, sem ter abraçado o destino, sem ter plantado as sementes que deveriam ter gerado fruto, não apenas para você, mas para as gerações que viriam depois de você. Esse destino de insatisfação existencial é o que o inimigo mais quer para você. Porque uma pessoa que não encontra propósito se torna facilmente uma pessoa amargurada, ressentida, que contamina tudo ao redor com o veneno da desilusão. E o inimigo usa pessoas assim para semear desolação nos lugares onde eu queria que houvesse vida. Eu não vou deixar isso acontecer com você sem lutar. Mas a briga mais importante dessa guerra é a que você trava dentro de si mesmo. A luta entre o velho padrão que te mantém preso e o novo caminho que eu estou abrindo diante de você. Hoje é o dia de fazer essa escolha. Não amanhã. Hoje. Escreva nos comentários: eu não vou ignorar o aviso de Deus. Eu escolho agir hoje, meu querido filho, minha querida filha. Depois de tudo que eu te mostrei, depois dos avisos, depois das advertências, depois de te fazer enxergar o que estava escondido nas sombras da sua vida, chegou o momento de te falar sobre o que eu preparei, sobre a cobertura que eu estendi sobre você, sobre a proteção que já existe e que está esperando apenas que você se posicione debaixo dela. Porque um Deus que apenas adverte sem oferecer saída não seria um Deus de amor, seria um Deus de crueldade. E eu não sou assim. Nunca fui. Minha natureza é redimir, é restaurar, é proteger, é cobrir. Minha natureza é fazer de toda situação impossível uma história de vitória que não poderia ter sido escrita de nenhuma outra forma. A proteção que preparei para você começa com uma revelação que precisa entrar fundo no seu espírito. Você não é uma vítima passiva das circunstâncias da sua vida. Você é um filho do rei, e isso muda tudo. Não é uma frase bonita para te fazer sentir bem. É uma declaração teológica com implicações práticas profundas. Um filho do rei tem acesso à proteção do rei. Um filho do rei tem o nome do rei como escudo. Um filho do rei não enfrenta as batalhas da vida com os recursos limitados de um servo. Enfrenta com a autoridade e com o respaldo do seu Pai Celestial. Mas essa posição não é automática. Ela precisa ser apropriada. Ela precisa ser ativada. E ela é ativada através de 3 coisas específicas que quero te ensinar agora. A primeira é a submissão consciente. Não a submissão passiva de quem simplesmente aceita tudo o que acontece e chama isso de vontade de Deus, mas a submissão ativa de quem deliberadamente coloca a própria vida nas mãos de Deus, cada área, cada relacionamento, cada projeto, cada sonho, cada medo, e diz: Senhor, esta vida não é minha, é tua. Eu abro mão do controle e confio na tua orientação. Essa submissão consciente é o que ativa a cobertura protetora sobre a sua vida. Enquanto você tenta controlar tudo sozinho, enquanto você opera no medo, enquanto você toma decisões baseadas apenas no que seus olhos veem e sua mente processa, você está descoberto. Não porque eu me afastei, mas porque a sua postura de autossuficiência fecha a porta para a minha intervenção sobrenatural. Mas quando você se submete, quando você diz com sinceridade: eu não sei, mas tu sabes, eu não posso, mas tu podes, eu estou assustado, mas tu és a minha paz. Algo muda na dimensão espiritual. A cobertura desce, os anjos assumem posição. Os planos do inimigo começam a ser frustrados um a um. A segunda forma de ativar a proteção é através da obediência às instruções específicas que eu tenho te dado. Não as regras gerais que você já conhece. As instruções específicas para a sua vida, para esse momento. Aquela conversa que você sabe que precisa ter, mas ainda não teve. Aquela área que eu pedi para você largar, mas você ainda segura. Aquele passo de fé que eu coloquei no seu coração, mas que o medo paralisou.
aquela pessoa para quem eu pedi que você pedisse perdão. A proteção e a obediência estão interligadas de uma forma que poucos entendem. Não porque eu seja autoritário, mas porque a obediência é o caminho pelo qual você se alinha com o meu plano. E quando você está alinhado com o meu plano, as forças que se opõem a você têm que enfrentar não apenas você, mas o propósito eterno que eu tenho para a sua vida. E nenhuma força criada pode frustrar o meu propósito eterno. A terceira forma é a comunidade. Eu não criei o ser humano para ser uma ilha. Não criei a fé para ser praticada em isolamento. Quando você se isola, quando você se afasta da comunidade de fé, quando você para de compartilhar o que está vivendo por medo de julgamento ou por orgulho de aparentar que está bem, quando não está, você perde uma dimensão vital da proteção que eu disponibilizei para você. Existe uma proteção que vem da oração de 2 ou 3 reunidos no meu nome. Existe uma força que surge quando irmãos carregam juntos um peso que sozinho seria esmagador. Existe uma revelação que só chega quando há diálogo, quando há confronto fraternal, quando há pessoas ao redor que te amam o suficiente para dizer a verdade, mesmo quando dói. Você tem essa comunidade? Você tem ao menos uma pessoa no seu círculo que pode orar com você de verdade, que pode te dizer quando você está errando sem te destruir, que pode te levantar quando você cair? Se não tem, busque. Esse também é um passo de proteção. E enquanto você trabalha para se posicionar nessas 3 áreas, submissão, obediência, comunidade, saiba que eu já estou trabalhando do lado de cá. Já estou movendo peças. Já estou preparando o caminho. Já estou frustrando estratégias do inimigo que você nem sabe que existem. Já estou abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Já estou fechando portas que nenhum homem deveria abrir. Já estou alinhando pessoas e circunstâncias para que quando a sua hora chegar, tudo esteja no lugar certo. A tragédia que estava se aproximando pode ser desviada. A proteção que preparei é real. Mas ela exige que você faça a sua parte. Não para me impressionar, não para ganhar pontos, mas porque é a sua parte no plano que eu desenhei para vocês dois juntos. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de ser prático, de sair do reino das revelações e entrar no reino das instruções concretas. Porque fé sem ação é uma semente guardada numa gaveta. Ela tem todo o potencial de virar uma árvore frondosa, mas nunca vai germinar se ficar ali, guardada, sem ser plantada na terra. E eu sei que você é alguém que quer agir. Sei que no fundo do seu coração existe uma determinação que o inimigo tentou apagar, mas nunca conseguiu completamente. Esse fogo que não se apagou, essa centelha que resistiu a todas as tempestades. Essa sou eu dentro de você. Esse é o meu espírito recusando a desistir do seu potencial, mesmo quando você mesmo desistiu. Então vamos trabalhar com esse fogo. Vamos alimentá-lo com instruções claras, com passos concretos, com um posicionamento que vai mudar não apenas o que você experimenta espiritualmente, mas o que você vive na prática, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua saúde, no seu trabalho, na sua família. O primeiro passo para se posicionar debaixo da minha cobertura é a limpeza espiritual. Não de forma ritualística, não de forma supersticiosa, mas de forma genuína e profunda. Limpeza espiritual significa identificar e confessar os pecados que você tem carregado, as transgressões que você tem varrido para debaixo do tapete, as concessões que você tem feito achando que eu não estava vendo ou que eram pequenas demais para importar. Deixa eu te dizer algo sobre pequenas concessões. No reino do Espírito não existe pecado pequeno. Existe pecado confessado e pecado não confessado. O pecado confessado é perdoado, lavado, removido para onde o Oriente está do Ocidente, tão longe que nem eu mais me lembro dele. Mas o pecado não confessado fica como uma fissura no muro da sua proteção espiritual.
Fica como uma brecha que o inimigo vai usando, expandindo, explorando. Então o primeiro passo prático é este: sente diante de mim, em silêncio, sem pressa, sem o celular em uma mão e a oração na outra. Sente diante de mim de verdade e me permita iluminar os cantos escuros. Isso pode ser desconfortável, pode ser doloroso, mas do outro lado dessa limpeza há uma leveza, uma paz e uma claridade que você não vai querer trocar por nada. O segundo passo é a declaração de autoridade. Muitos dos meus filhos vivem a vida inteira sem exercer a autoridade que eu lhes dei. Eles oram pedindo que eu faça o que eu já disse que eles têm poder para fazer. Eles pedem proteção em vez de declarar proteção. Eles pedem provisão em vez de reivindicar a provisão que eu prometi. Eles vivem como mendigos espirituais quando são herdeiros do reino. Isso precisa mudar. Você precisa aprender ou reaprender a usar a sua voz com autoridade, não arrogância, não presunção, mas a autoridade filial de quem conhece o Pai, conhece a herança e sabe quem é diante do trono celestial e diante do inimigo. Comece pequeno se precisar. Acorde amanhã cedo, antes de todos na sua casa. Vá para um canto onde possa falar sem se preocupar com quem está ouvindo. E declare que a sua família está coberta pelo sangue do meu filho. Declare que a sua casa é um lugar de paz e não de conflito. Declare que as suas finanças estão sob bênção e não sob maldição. Declare que a sua saúde está nas mãos do médico dos médicos. Declare que o inimigo não tem acesso ao que me pertence e você me pertence. Faça isso todos os dias, não como fórmula mágica, não como ritual automático, mas como exercício de fé consciente, como afirmação diária da sua posição em mim, como lembrança para o inimigo e para você mesmo, de quem você é e de quem está do seu lado. O terceiro passo é a guarda dos portais, entradas e saídas. Os portais da sua mente, dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca, do seu coração, o que você tem deixado entrar, o que você tem consumido de conteúdo, de conversas, de informações, de influências, o que você tem alimentado dentro de você que está enfraquecendo a sua fé em vez de fortalecê-la. Existem pessoas ao seu redor cujas palavras são como veneno lento, não que elas sejam malvadas, mas porque elas estão, elas mesmas, contaminadas pelo medo, pelo derrotismo, pelo ceticismo, pela incredulidade. E quando você passa horas ao redor dessas pessoas, o efeito é cumulativo. A fé vai se enfraquecendo, a esperança vai se esvaindo, a visão vai se turvando. Você não precisa afastar essas pessoas da sua vida, mas precisa gerenciar a exposição. E precisa compensar cada hora de exposição a conteúdo que drena com mais tempo em conteúdo que alimenta. Mais tempo na minha palavra. Mais tempo em adoração. Mais tempo em comunhão comigo. Mais tempo ao redor de pessoas que acendem a sua fé em vez de apagá-la. O quarto passo, e este é especialmente urgente para o momento que você está vivendo, é o passo da obediência radical numa área específica. Eu te mostrei, nos capítulos anteriores, que existe uma área da sua vida que tem estado descoberta, que precisa de atenção, que você tem adiado por diversas razões. Agora eu te digo, é nessa área que você precisa dar o passo mais corajoso. Não espere que seja conveniente. Não espere que seja confortável. Não espere que o medo passe antes de agir, porque o medo não passa antes da ação. Ele passa durante e depois da ação. O espírito de coragem não te livra do medo antes de você dar o passo. Ele te sustenta enquanto você dá o passo mesmo sentindo o medo. Pensa em Abraão. Eu o chamei para sair para uma terra que ele ainda não conhecia. Sem GPS, sem mapa, sem garantia sensorial alguma. Ele foi, não porque não tinha medo, porque era humano, e humano
tem medo, mas porque o chamado era maior do que o medo, porque a confiança em mim pesava mais do que a incerteza do caminho. Qual é a sua terra desconhecida hoje? Qual é o passo que você sabe que eu estou pedindo que você dê e que você tem adiado? Dê esse passo esta semana, não daqui a um mês, esta semana. O quinto passo é a gratidão ativa. Isso pode parecer simples demais diante de tudo que discutimos, mas é profundamente poderoso e frequentemente subestimado. A gratidão não é apenas uma postura emocional agradável, é uma declaração espiritual de fé. Quando você agradece antes de ver, quando você louva antes de receber, quando você celebra o milagre que ainda está no caminho, como se já estivesse nas suas mãos, você está operando na dimensão da fé que move montanhas. Comece hoje. Antes de pedir qualquer coisa, antes de fazer qualquer declaração, antes de orar por qualquer necessidade, agradeça. Agradeça pela vida que ainda está nos seus pulmões. Agradeça pelo teto sobre a sua cabeça. Agradeça pelo filho que você conseguiu alimentar hoje. Agradeça pelas pernas que te levaram até onde você foi hoje. Agradeça por estar vivo, por estar em posição de ouvir um aviso, por ter a chance de mudar o que precisa ser mudado antes que seja tarde demais. E depois, agradeça pelo que ainda está por vir. Agradeça pela saúde que está a caminho, pela provisão que está sendo liberada, pelo milagre que já tem o seu nome, pela virada que está mais perto do que parece. Quando você entra nesse ritmo de gratidão ativa, o ambiente espiritual ao seu redor muda. A presença do inimigo se torna insuportável, onde há genuína adoração. Eu habito no louvor do meu povo, e onde eu habito, o inimigo não tem espaço. Posicione-se, não amanhã, hoje, agora. Cada passo que dei aqui é um passo que você pode começar ainda hoje, antes de dormir, antes desse dia terminar. E cada passo que você der vai acumular, vai fortalecer, vai construir um alicerce sobre a sua vida que as tempestades não vão conseguir derrubar. Escreva nos comentários: eu me posiciono debaixo da cobertura de Deus hoje e recebo tudo que Ele preparou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, respira. Respira fundo, porque o que vou te dizer agora é a parte mais bonita de toda essa mensagem. É a parte que eu guardei para esse momento não por crueldade, deixando o melhor para o final, mas porque a mente e o coração humanos só conseguem receber completamente a promessa depois de encarar honestamente a realidade. Só conseguem abraçar de verdade o milagre depois de reconhecer de verdade a necessidade. E você já fez isso. Você esteve comigo em cada capítulo desse aviso. Você não fugiu. Você não fechou o vídeo quando ficou desconfortável. Você permaneceu. E isso, por si só, já é um ato de fé. Agora deixa eu te mostrar o que está do outro lado dessa tempestade. O que está do outro lado não é apenas o alívio da crise, não é apenas a saída do buraco. O que está do outro lado é uma vida que você mal consegue imaginar a partir de onde está agora. Não porque você não mereça, não porque eu seja avarento com as minhas bênçãos, mas porque a escala do que eu preparou para você, genuinamente, supera a capacidade da sua imaginação humana quando moldada apenas pelas experiências de limitação que você viveu. Paulo, um dos meus filhos que mais sofreu, que foi apedrejado, naufragou, foi preso, foi açoitado, escreveu que eu sou capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pedir ou imaginar, de acordo com o meu poder que age dentro de você. Não um pouco mais. Não consideravelmente mais, infinitamente mais. Essa palavra tem peso eterno. E eu precisava que você ouvisse isso hoje porque o inimigo trabalhou muito para limitar a sua visão. Para fazer você acreditar que o teto da sua vida é baixo, que tem uma barreira invisível que você nunca vai conseguir ultrapassar, que prosperidade, saúde plena
relacionamentos restaurados, sonhos realizados, que isso tudo é para outros, mas não para você especificamente. Essa é a maior mentira que o inimigo plantou na sua mente. E hoje eu estou arrancando essa raiz. Pensa em José, filho de Jacó, amado pelo pai, odiado pelos irmãos, vendido como escravo por 20 moedas de prata por aqueles que deveriam amá-lo mais. Levado para um país estrangeiro, tratado como propriedade, tentado, acusado falsamente, esquecido numa prisão por 2 anos depois de ajudar alguém que prometeu interceder por ele e não cumpriu. Se você tivesse que avaliar a vida de José naquele momento, o que você diria? Que era uma tragédia, que as portas estavam todas fechadas, que o sonho que ele teve ainda jovem era obviamente um delírio de criança. E então, em 24 horas, você leu certo, 24 horas. A vida de José foi de prisioneiro esquecido a segundo homem mais poderoso do Egito. Numa manhã, ele acordou na cela. Na mesma tarde, estava usando o anel do faraó, vestido de linho fino, sendo levado no segundo carro do maior império da época. Não foi sorte, não foi acaso. Cada coisa que aconteceu na vida de José, cada sofrimento, cada injustiça, cada porta fechada, cada traição, estava sendo tecida por mim em um padrão que nenhum olho humano conseguia ver enquanto estava acontecendo. E quando chegou o momento, quando o relógio do propósito marcou a hora certa, eu movi o céu e a terra para que José chegasse exatamente onde sempre esteve destinado a chegar. Eu estou fazendo a mesma coisa com a sua vida. As coisas que você não entende, as perdas que não fazem sentido, as injustiças que ficaram sem resposta humana, as portas que se fecharam quando você mais precisava que abrissem, os sonhos que pareceram morrer, os anos que pareceram desperdiçados. Eu tenho estado tecendo tudo isso, cada fio, cada cor, cada padrão, cada detalhe que parecia isolado e sem propósito, está sendo integrado em algo que vai, no momento certo, revelar-se em toda a sua glória. E o momento certo está próximo. Mais próximo do que você imagina. Faltam apenas 2 minutos. E não falo em tempo cronológico, mas em tempo espiritual. Falo daquela sensação de que algo está prestes a virar, daquele peso que foi carregado tanto tempo que os ombros já esqueceram como é ficar sem ele, mas que está para ser tirado, daquela noite escura que precede o amanhecer mais brilhante que você já viu. O seu milagre não está atrasado. Estou dizendo isso a você, com toda a autoridade de quem sabe o que está por vir. O seu milagre não está atrasado. Ele está no caminho. Ele está sendo preparado. E as circunstâncias que parecem obstáculos estão, na verdade, sendo usadas para que, quando ele chegar, você saiba sem sombra de dúvida que foi eu. Não há coincidência, não há sorte, não os seus esforços humanos, não as conexões certas, mas eu, para que a glória seja minha e a alegria seja sua. Vou te dizer o que está por vir, não com os detalhes que só o tempo vai revelar, mas com as categorias de bênção que estão liberadas sobre a sua vida quando você se posiciona do jeito que te ensinei. Restauração financeira. Não apenas alívio, não apenas saída da dívida, mas uma reconfiguração da sua relação com o dinheiro, com o trabalho, com a prosperidade, que vai fazer você olhar para trás e não entender como sobreviveu com tão pouco por tanto tempo. A viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para um último pão antes de morrer de fome com o filho. E quando ela obedeceu, a farinha não acabou e o azeite não faltou por toda a duração da seca. Eu multiplico. Eu não fico satisfeito com pouco quando posso dar muito. Cura e restauração da saúde. Aquele corpo que foi maltratado, que está exausto, que está carregando o peso de anos de estresse e de privação e de noites sem dormir. Esse corpo está sob a minha mão. E a minha mão é a mão do Criador que o formou, que conhece cada célula, cada neurônio, cada batimento. Eu curo o que a medicina não consegue explicar.
Eu renovo o que parecia irreparável. Eu sopro vida onde tudo parecia perdido. Restauração dos relacionamentos. Aquela família que está fragmentada, aquele casamento que está na corda bamba, aquele filho que se afastou, aquela amizade que terminou em mágoa. Eu sou o Deus da reconciliação. Eu faço pontes onde o orgulho construiu muros. Eu amoleço corações que o tempo endureceu. Eu restauro o que foi destruído, não da forma como era antes, mas melhor, mais profundo, mais sólido, mais capaz de resistir às próximas tempestades. Realização do propósito. O sonho que foi sepultado vai ser ressuscitado. O chamado que você achou que era coisa do passado vai ser reativado. E vai vir não apenas como um sonho pessoal, vai vir como uma missão, como um propósito que vai impactar não apenas a sua vida, mas a vida das pessoas ao seu redor, da sua família, da sua comunidade. Essa é a virada. Esse é o outro lado da tempestade. E ele está mais próximo do que qualquer coisa que o inimigo consegue te fazer crer. Segura firme, não larga a corda. Não desce do barco quando a água está mais agitada, porque é justamente nesses momentos que a costa está mais perto. A sua virada está a caminho. Eu a preparei. Ela tem o seu nome. E nada, absolutamente nada, vai impedir que ela chegue até você. Desde que você continue posicionado, continue confiando, continue declarando, continue agindo na fé. Escreva nos comentários: eu recebo a minha virada, eu recebo o meu milagre. Deus já preparou o que é meu querido filho, minha querida filha. Chegamos ao momento mais importante de toda essa conversa. Chegamos ao ponto de decisão. E preciso que você leia cada palavra do que vem a seguir com toda a atenção que o seu coração é capaz de dar, porque o que você decidir nesse momento vai ecoar muito além desse dia. Vai ecoar na sua semana, no seu mês, no seu ano. Vai ecoar na vida dos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Vai ecoar na eternidade. Faltam segundos. Não estou exagerando para criar dramaticidade. Estou descrevendo uma realidade espiritual que existe independentemente de você a perceber ou não. Existe um relógio que está correndo na sua vida e ele está marcando um momento de ruptura, um momento em que o caminho se divide em dois e você precisa escolher qual vai percorrer. Um caminho continua na mesma direção que você já estava indo. O caminho do depois eu faço isso, do preciso pensar mais, do vou esperar o momento certo, do ainda não estou pronto. Esse caminho parece seguro porque é familiar. Mas eu te mostrei, ao longo desse vídeo inteiro, para onde ele leva. Mostrei a tragédia que está no horizonte desse caminho. Mostrei os sinais que já foram enviados e ignorados. Mostrei o que está em jogo. O outro caminho começa com uma decisão tomada agora, hoje, antes que esse vídeo termine, antes que a emoção do momento passe e a racionalidade cotidiana retome o controle e encontre 1000 razões para adiar o que o Espírito sabe que precisa acontecer imediatamente. E qual é essa decisão? É a decisão de me responder. De responder ao meu chamado não com palavras apenas, não apenas com o amém nos comentários, não apenas com a lágrima que está escorrendo pelo seu rosto enquanto você assiste esse vídeo, mas com uma mudança concreta de postura, de prioridade, de direção. Deixa eu ser ainda mais específico, porque você merece especificidade, não generalidades. Responder ao meu chamado significa, primeiro, que você vai parar de negociar com o inimigo. Parar de fazer concessões nas áreas que você sabe que precisam ser entregues completamente a mim. Isso pode significar encerrar um relacionamento que você sabe que está fora da minha vontade, mas que você tem mantido apenas por enquanto. Pode significar parar de consumir conteúdo que enfraquece a sua mente e o seu espírito. Pode significar abrir mão de um hábito que você normalizou, mas que tem corroído a sua saúde ou a sua família.
Você sabe o que é, não preciso listar. O Espírito Santo já te mostrou. Em segundo lugar, responder ao meu chamado significa que você vai buscar a mim com a urgência que essa mensagem comunica. Não a adoração de domingo que cabe numa caixa confortável e não interfere no resto da semana. Não a oração rápida antes de dormir, quando o cansaço já tomou conta e as palavras saem mecânicas. Eu estou falando de uma busca genuína, intensa, persistente. O tipo de busca que Jacó demonstrou quando disse: "Não te deixarei ir enquanto não me abençoares." O tipo de busca que move os céus. O tipo de busca que não aceita o não das circunstâncias como resposta final, porque sabe que eu tenho o poder de mudar qualquer circunstância. Em terceiro lugar, responder ao meu chamado significa que você vai começar a falar diferente sobre a sua vida. As palavras têm poder, poder que vai muito além do psicológico, embora o impacto psicológico também seja real e significativo. As palavras que você fala sobre si mesmo, sobre o seu futuro, sobre as suas possibilidades, essas palavras estão constantemente moldando a realidade ao seu redor. Quando você diz, "Nunca vou sair dessa", você não está apenas expressando um sentimento, você está semeando uma semente no campo espiritual que vai dar fruto. Quando você diz, "Minha família é abençoada", minhas finanças estão sendo restauradas. A minha saúde está nas mãos de Deus. Você está semeando sementes diferentes, sementes que eu regerei, sementes que vão dar os frutos correspondentes. Comece a monitorar as suas palavras, não de forma obsessiva, não de forma ansiosa, mas com consciência. E quando pegar na boca uma palavra de derrota, de limitação, de impossibilidade, substitua. Voluntariamente, deliberadamente. Não porque você está fingindo que está tudo bem, mas porque você está escolhendo acreditar na minha palavra mais do que na evidência temporária das circunstâncias. Em quarto lugar, responder ao meu chamado significa que você vai cuidar das pessoas que eu coloquei sob a sua responsabilidade com uma urgência renovada. Seus filhos precisam de você presente. Não apenas do seu dinheiro, do seu esforço, da sua provisão material, precisam da sua presença emocional, espiritual e afetiva. O seu cônjuge precisam de você como parceiro de verdade, não apenas como colega de casa. Seus pais precisam ouvir de você palavras de amor e gratidão antes que o tempo esgote essa possibilidade. Seus amigos precisam saber que você está lá. Não espere que as circunstâncias melhorem para começar a amar melhor as pessoas que eu te dei. Ame agora. Ame no meio da crise. Ame no meio do cansaço. Ame quando não estiver com vontade. Porque o amor que você planta agora vai crescer e te cobrir nos momentos em que você mais precisar de cobertura. Em quinto lugar, e esse ponto é especialmente urgente para quem está passando por dificuldades financeiras, responder ao meu chamado significa ter coragem de buscar os caminhos de transformação que eu já disponibilizei para você. Eu não apenas abençoo de forma mística e sobrenatural, sem providenciar ferramentas práticas. Eu caminho com você na oração e na estratégia. Eu te inspiro espiritualmente e te ofereço recursos práticos para que a transformação seja completa, de dentro para fora e de fora para dentro. Agora, meu filho, minha filha, estamos chegando ao fim dessa mensagem, mas não ao fim da jornada. Essa mensagem foi o começo, foi o chamado, foi o aviso transformado em convite. O convite é este: não mais vida pela metade. Não mais fé de domingo guardada na gaveta durante a semana. Não mais sonhos enterrados sob o peso do medo e da decepção. Não mais relacionamentos mortos por orgulho não rendido. Não mais finanças destruídas por falta de sabedoria e de estratégia. Não mais corpo adoecendo por falta de cuidado. Não mais propósito ignorado. A partir de hoje, uma vida nova.
uma vida alinhada com o meu plano. Uma vida vivida debaixo da minha cobertura, com a minha proteção, com o meu poder ativo em cada área. Uma vida que vai se tornar testemunho, não apenas para você, mas para todos ao redor que estão precisando de uma evidência viva de que eu ainda faço milagres, de que eu ainda restauro o que estava destruído, de que eu ainda abro mares quando o caminho parece fechado de todos os lados. Você pode ser essa evidência. Você vai ser essa evidência. Faltam segundos. O relógio está na hora e a sua resposta está sendo aguardada. Diz sim para mim. Não apenas com a boca, com a vida inteira. Escreva nos comentários: sim, Senhor, eu digo sim com a minha vida inteira. Eu recebo tudo que Deus preparou para mim. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros. Mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.